Oséias, cá estamos nós em mais um episódio emocionante, lúdico, que mais? Saboroso, divertido, descolado, leve, saboroso, tranquilo, delícia, de A Xepa no Ar. É isso aí. Que só poderia ser patrocinado por uma empresa que realmente olha para tudo isso que a gente falou. Para a descoladice, para o sabor, produto bacana, que se chama... Gold Food Service, a Casa da Gastronomia. A Casa da Gastronomia. E hoje a Casa da Gastronomia, junto com o Bom Gourmet, que nos recebe Muito obrigado, aqui, Bom Gourmet, por nos receber aqui. sempre de braços abertos, aqui nessa casa maravilhosa chamada Casa Miller, que hoje é uma parte da Casa do Bom Gourmet também. Mas hoje, então, a Casa da Gastronomia e o Bom Gourmet estão recebendo na Xepa no Ar um dos caras. Eu e o Oséias conversamos muito sobre isso, né, Oséias? Na hora de convidá-lo e tal. Que bacana, porque é um dos caras mais diferenciados. Inclusive, Oséias, eu queria te fazer um convite para um exercício de memória. Vamos lá. Porque hoje eu estou meio preocupado com esse nosso convidado aqui. Ele me lembra um pouco, e é aí que está o exercício de memória, o Pedro Bedin, o Paulo Bedin, que veio aqui conversar com a gente lá do Senac, você se lembra? Sim, claro. É um cara que traz uma classe natural, uma elegância, é um cara educado, fala num volume bom, ponderado. Formado em Direito. E aí, eu estou falando do Paulo Bedin. Tá, ok. Este nosso convidado de hoje é tipo ele. E Vai na aí mesma linha. que vem a minha preocupação, porque você... eu gostaria que, se você puder tentar não Me fazer... comportar melhor, é isso? Tipo... né, Tem um pouco você de modos, é isso? não falar aquelas coisas que você fala, tipo, sabe? Tá, entendi. Aqueles, né, que você criado... Entendi, dos mas não vai melhores. acontecer isso. Não? Vamos já começar de uma vez, que eu vou fazer a Podemos mesma ficar coisa de tranquilos, sempre. então? Não fique tranquilo. Vai acontecer o mesmo de sempre. Meu Deus, já te peço desculpa desde já, Matheus. Olha, Né, eu tentei, você viu. Relaxa, tudo vai acabar bem. Do Mateu Tudo Burger, vai acabar bem. seja bem-vindo aqui. muito obrigado. Coisa Obrigado. boa te ter aqui. Obrigado Muito para mim, bacana. que é uma satisfação, né? Espero estar à altura de tanto elogio, assim, né? Nem começamos ainda, né, Ai, Oséias? variedade. Mas tenho certeza que para vocês que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, vai ser muito agregador, porque o Matheus conhece muito do negócio de gastronomia, muito do negócio de bem atender, de bem receber, de criar ambiente, experiência. Então vai ser, sem dúvida nenhuma, uma entrevista que vai agregar muito para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, sem dúvida nenhuma. Tudo isso que você falou e mais um pouco ainda, né? A questão que nós queremos conversar com ele sobre uma gestão muito instintiva que ele criou para o negócio dele, que aparentemente dá muito certo, e o resultado disso são alguns dos melhores burgers de Curitiba, lá no bairro Hugo Lang. Hugo Lang. Carinhosamente chamado por mim de Hugolândia. Ugolândia. Isso aí do lado do Cabral, né? Bairrozinho pequenininho, bastante residencial, escondidinho. Você, Matheus, criou uma casa chamada Mateu Burger. Da Isso. onde esse nome é uma brincadeira com o teu? Era uma brincadeira. Alguns amigos me chamavam de Mateus. Putz, que nome eu vou botar? Bota Mateu, né? Então ficou assim, uma brincadeira com o meu nome mesmo. E aí é isso, né? A gente começou pequenininho, 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. E estamos aí na estrada. Como é que começou isso tudo, então? Conta um pouquinho mais para nós. Vocês têm compromisso até as 4 da manhã, eu não. Porra! Tá certo. Na verdade, assim, eu sou gaúcho, assim como o Oséias, né? E eu morava lá no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. E aí eu nunca havia trabalhado com gastronomia, apesar de que eu venho de uma família onde o meu pai, ele tem mais 11 irmãos, e destes 11, somente o meu pai e uma outra tia que nunca haviam trabalhado com gastronomia. Nossa. Então, 11 irmãos. eu nunca tive contato com a gastronomia. Esses meus tios todos empreendiam no Rio de Janeiro, depois alguns vieram para Curitiba e tal, mas eu nunca tive contato direto, assim, eu nunca participei da rotina desses tios. Só que tem coisa que não se explica, né? Pulou uma geração e eu, desde muito antes de pensar em trabalhar com gastronomia, eu entrava num restaurante e eu já enxergava aquilo como um negócio.
Eu ficava olhando a fila, ficava olhando o buffet, a quantidade de mesa, o atendimento dos garçons. Eu já pensava assim, mas se o cara fizer diferente isso, se o cara... Sabe? Já ia pirando a operação em si. Exatamente. E até hoje eu faço isso meio... Eu tento me segurar para não fazer isso, né? Minha mulher fala, Matheus, cara, não tá trabalhando, relaxa. Sim, se já fazia antes, imagine agora. Exatamente. Mas muito antes de ter contato com a gastronomia, eu já me sentia meio que atraído pela área, né? E aí, quando eu tinha 20 anos de idade, eu passei um período fora do Brasil e como todo mundo que vai ralar, né, lá fora, acaba caindo dentro de um restaurante, né? Então, trabalhei por um curto período dentro de um restaurante, mas aquilo foi assim, acendeu um pouquinho mais a chama, né? Em que país que tu estava, Matheus? Eu fiquei na Inglaterra. Tá. E aí... voltando para o Brasil, concluí faculdade, fui trabalhar na área comercial, trabalhei por 6 anos numa empresa nada a ver com gastronomia, viajava bastante e tal, até que chegou num ponto que eu disse, cara, putz, eu quero fazer alguma coisa diferente, quero fazer algo que eu possa ficar todos os dias, ter mais contato com a minha família, que eu não precise viajar tanto, né? E aí também queria me mudar para uma cidade maior, onde tivesse mais opções, né, de tudo, né? Queria me desenvolver como pessoa e aí resolvi então sair desse trabalho e vir para Curitiba porque eu já tinha alguns tios que já tinham um restaurante há bastante tempo em Curitiba, né? E conversando sobre essa vontade, um deles me falou, Matheus, vem, fica no meu restaurante o tempo que você achar importante, te mostro tudo como funciona, tio, assim, cara, meu querido, assim, sabe? Teu mentor. Meu mentor. Teu guru. E uma pessoa, assim, maravilhosa, né? E aí, de fato, vim pra Curitiba, larguei tudo, ainda não tinha filhos, né? Então as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Vim pra Curitiba e aí fiquei aproximadamente 1 mês e meio com ele, assim, olhei tudo e disse, tá, beleza, já sei o que eu quero. Qual restaurante era, posso perguntar? Claro, Seven Grill e o Pasteur Grill, que fica ali na 7 de setembro, 2 quadras pra cima do Shopping Curitiba, restaurante maravilhoso, buffet aquilo, assim, ó, excepcional. Muito Tá lá bom. ainda, então. Tá lá já há 25 anos. Então restaurante, assim, também que é um modelo, o Zéias conhece, né? Um Sim, modelo, conheço. assim, de controle, de gestão, de qualidade, de equipe, né? Padrão, enquanto muitas pessoas do setor reclamam que não conseguem pessoas, que é difícil e tal, né? Eu também meio tento trabalhar nessa linha, assim, a gente consegue formar uma equipe muito boa, assim, né? Então, aprendi muito com ele lá. E aí comecei nessa jornada, né? Comecei a desenvolver a ideia do que é o Mateu hoje, né? E por que escolher um hambúrguer? Hambúrguer, boa. Quando eu saí do meu antigo trabalho, que era na área da agricultura, eu tinha uma visão empreendedora e uma vontade de criar algo escalável. Essa é até um assunto bastante interessante, né? Acho todo não, mas muitos donos de restaurante têm essa ambição de escalar o negócio, né? Fala um pouco mais sobre o que seria escalar o negócio. Escalar o negócio é crescer, né? É montar a segunda, terceira, 10ª. Tá. É fazer, eventualmente, o que alguns poucos conseguiram, né? Assim como aqui em Curitiba a gente tem uma rede gigantesca, né? Que é o Madeiro, por exemplo, né? Então, a minha vontade era criar algo escalável, né? E aí, quando eu entrei no Buffet Aquilo, eu vi muitas coisas que dificultavam Escalonamento. Exatamente. Esse crescimento, né? A complexidade é bem maior. Exatamente. Né? Claro. A complexidade é muito grande, é muita manipulação de muita... você não consegue fazer uma linha de produção. É como se fosse uma produção modular, assim, pouco diferente, né? E aí, a ideia do hambúrguer surgiu um pouco disso, um pouco porque também na época era algo que estava crescendo bastante, né? Estava bastante em evidência. Hoje, se eu tivesse que abrir, eu não abriria hamburgueria. E eu nem gosto muito desse nome. O Mateu hoje já nem é mais uma hamburgueria. A gente já mudou tanto a proposta da casa, que hoje é algo muito maior, muito mais completo, né? Em termos de cardápio, a gente o produto hambúrguer, sim, é muito importante, mas é muito mais do que isso, né?
Mas enfim, na época eu vi no hambúrguer uma oportunidade de criar algo mais padronizado, mais possível de escalar, mas também eu vi um gap no mercado. Lá em 2015, o que a gente tinha? Qual que era o cenário gastronômico de Curitiba? Nós tínhamos, por exemplo, o Madeiro, que já era grande, que tinha casas muito bem construídas, que tinha investimento altíssimo, e nós tínhamos aquela hamburgueria artesanal que estava surgindo com um produto de qualidade, mas muito pequenininha, às vezes ali na Trajano, em locais mais jovens, né? Locais assim mais segmentados, onde, sei lá, um pai de família não levaria a família lá na Trajano para comer hambúrguer de pé na calçada, tu entende? Então qual foi a minha visão? Montar um local onde eu pudesse ter um produto de altíssima qualidade, num ambiente mais eclético, né? Nosso ambiente é super simples, porém aconchegante, né? Aonde a gente conseguisse atender um leque maior de pessoas. O mesmo cliente que vai na Trajano, ele também pode ir no Mateu. Sim, sim. O mesmo cliente que vai de terno, que sei lá, que esteja trabalhando no centro cívico ali, por exemplo. ele também vai. O Perfeito. casal de namorados que vai quer mesmo, tem comemorar tudo a a ver. data, ele vai também. Todo mundo vai se sentir bem. A família do Oséias vai desde que inaugurou. Sim, é Tu verdade. entende? Então, assim, é um lugar eclético, sabe? Inclusive de grupo social mesmo, sabe? Vai aquele cliente, uma vez por mês, o cara que, putz, se programa no mês para ir no Mateu, vai aquele cara que tem, putz, come nos melhores restaurantes do mundo, também vão no Mateu, vai o chefe de cozinha premiado, vai no Mateu também. Então é um lugar muito eclético. Eu tinha sempre esse objetivo de atender a todos, né? E lá no Mateu a gente não tem absolutamente distinção nenhuma, assim, sabe? Pelo contrário, a gente valoriza muito cada cliente, a gente cuida muito disso, assim, sabe? Então vamos pegar daí, Matheus. Bora. O cliente que chega lá, toda essa gama que você falou, seja uma família, um casal, ou amigos, ou eu sozinho, né? Já fui lá algumas vezes. Vai encontrar o quê? Bom, o que o cara vai encontrar? Primeiro, o objetivo lá é que a pessoa se sinta bem. Eu digo que eu tenho 2 pilares no negócio, assim, que um deles, o cliente tem que sair melhor do que ele entrou. Então ele vai se sentir bem, ele vai se sentir acolhido lá no Mateu. Pelo atendimento, ambiente. Descontraído, a gente não tem um perfil de atendimento também menos vendedor, até isso, alguns clientes até menos questionam comercial, isso, mas talvez. não vieram me oferecer nada, não vieram servir meu copo, a gente não, cara, deixa o cliente à vontade, como se ele estivesse em casa, né? Então, claro que se chamar, sempre vai ter alguém olhando para atender rápido, mas é um perfil assim de deixar o cliente à vontade. E o segundo pilar, que eu comento sempre, tem que ser bom para a equipe também. A equipe tem que sair de lá bem, sabe? A equipe tem que estar feliz em trabalhar lá, não apenas ganhar o salário no final do mês. Então, se esses 2 pilares estiverem sendo atendidos, aí o lucro é consequência, o crescimento é consequência, né? Então, é mais ou menos isso. Mas, voltando um pouco, eu falo meio demais, né? Então, Não, tá ótimo, tá você ótimo. você tem um pensamento Não, peculiar, teu, você tá aqui é pra singular. Exatamente. Prossiga, Você- voltando lá Mas, atrás, assim, você ia voltar... me interrompam caso... Não, mas volta queira lá. conduzir a Não, conversa. você ia voltar lá atrás, volta lá atrás. Eu queria voltar numa pergunta que talvez alguns devem estar fazendo. Poxa, mas o cara falou que queria montar um negócio para escalar e hoje tem uma unidade? Como assim? Né? Então, o que acontece? Essa é uma história até que o Zéias participou dela. Sim, é verdade. 2017, ou seja, 2 anos após a gente ter aberto, né? Como a gente abriu, assim, basicamente do zero em termos de conhecimento, o primeiro ano, cara, foi... Nossa, foi puxado. assim... paulada em cima de paulada, né, cara? Sempre focando muito na qualidade do produto, satisfação do cliente e tal, mas a gente não sabia trabalhar. Então a gente errava muito mais do que erra hoje, a gente tinha que consertar esses erros, tal, foi muito difícil. Aí quando a gente começou a acertar a casa, organizamos a cozinha, organizamos o atendimento, tá, beleza, agora vamos crescer, né?
Vamos criar um plano de negócio estruturado para a gente montar a segunda unidade, a terceira unidade, a quarta unidade, beleza. Fiz um plano de negócio, cara, animal. Gastei, sei lá, 6 meses e um bom orçamento com um profissional super competente nisso. Desenhamos todo o crescimento do negócio, a parte tributária, saindo do simples, indo para lucro presumido, estrutura necessária, margem e tal, não sei o quê. Cara, e eu olhei para aquele plano de negócio e disse, cara, tô fora, velho. Não Sério? quero. Não quero. Esse negócio, não. Porque eu entendi como funciona o crescimento de um negócio da gastronomia como o meu. Eu entendi que precisa de muito dinheiro no início, de que precisa de uma estrutura, de uma engenharia financeira por trás que eu não tinha. Tu entende? E eu não estava disposto na época a ir buscar essa estrutura por outras alternativas, seja através de investidor, que nem a gente já conversou. Sim. Eu não estava disposto, por quê? Porque a gente abriu o negócio em 2015 e eu percebo, não sei se vocês concordam comigo, mas eu percebo que 2015 foi uma linha divisória no setor. Antes de 2015, e eu posso falar isso através do exemplo que eu tenho dos meus tios ou de conversas com outros colegas mais antigos, né? A gente tinha uma margem bem maior do que no pós-2015. 2015, para quem não tá ligado, foi aquela crise, impeachment da Dilma, crise imobiliária, mudou o demissão. Cenário. Você tinha margem maior e crescimento maior. Exatamente. Essas duas variáveis. Exatamente. Então foi uma época de ouro ali que o Brasil teve, e aí pós-2015, cara, coisa meio encolheu, assim. Não que tá ruim, não, mas... Apertou o cinto. Deu uma apertada. A própria concorrência também cresceu muito, o setor gastronômico entrou em evidência, a gente teve uma... né? Então, assim, com essa tese do crescimento antes de 2015, ela fazia todo sentido. Depois de 2015, com uma diminuição, vamos falar de números aí, cara, era normal um restaurante ter 30%, 35% de margem líquida antes de 2015. Hoje, o cara que consegue 15%, 20%, tá massa. Tá muito, excelente, excelente. Excelente. Eventualmente a gente consegue, a depender do mês, até um pouquinho mais de 20%, assim, mas 20% a gente já tem que assumir um risco que eu não estava disposto a assumir, ainda mais se tratando talvez de um dinheiro que não era meu. Tu entende? Então ali o que eu fiz? 2017, eu pensei, cara, fiz o plano de negócio, eu não quero acelerar. Então se eu não vou acelerar esse negócio, se eu não vou querer acelerar que eu digo de abrir outras unidades, né? Então eu vou mudar a minha estratégia. Antes, a minha estratégia era um negócio não ligado à minha pessoa, apesar do nome ser parecido, mas não ligado, eu não aparecia, não era, as pessoas não me viam como, o Matheus do Mateu e tal. Então era um negócio mais impessoal, um negócio onde as coisas eram mais, até o atendimento era mais padronizado, assim, o cardápio era menor, mais focado no hambúrguer e tal. Quando eu decidi que eu não queria abrir outras unidades, eu disse, não, então esse negócio agora eu vou explorar ao máximo a capacidade que ele tem dessa unidade de crescer e ser um negócio longevo, lucrativo e que seja bom para o cliente e bom para a equipe. Claro. E aí eu mudei totalmente a estratégia. Sabe? A partir desse... Como é que ficou a questão do almoço, Matheus? O almoço, boa pergunta. O almoço, a gente tinha ele antes da pandemia, né? E aí, o que acontece? Na pandemia, aquilo virou uma bagunça, né? E o almoço, ele é uma operação totalmente diferente da noite, né? À noite, a gente tem ali 5, 6 horas para atender clientes, né? Então, um movimento X, ele se dilui em 5, 6 horas. Ao longo das horas. No Exatamente. almoço são 2 horas. Nem 2. Eu diria assim que o pico é 1 hora. Né? E outra, o cara chega num outro clima que ele tem que ser atendido rapidamente, que ele tem que voltar para o trabalho. Ele tem 1 hora e olhe lá. Exatamente. É outra motivação totalmente diferente. Mas a gente estava indo bem no almoço. Só que aí entrou a pandemia, eu não podia mais aglomerar, o nosso salão é relativamente pequeno, né? Eu disse, beleza, vamos segurar o almoço, vamos ficar só com a noite e vamos ver o que vai dar isso aí, né? Cara, terminou a pandemia e eu vou ser bem sincero pra vocês, fiquei com preguiça de abrir o almoço de novo.
Então, assim, eu digo assim que as decisões, quando elas são conscientes, tá tudo certo, né? Claro, claro. O problema é quando você começa a agir sem ter consciência. Não, e é um direito do empreendedor tomar decisão, entendeu? É. Então, assim, cara, eu não vou mais trabalhar sábado e domingo. Eu digo no meu caso, entendeu? Ah, sim. Cara, não quero, deu, fim de papo. Ah, pô, o cara virou preguiçoso. Não é, cara. Tem momentos da vida, né? Sim. A questão do almoço, então, a decisão foi puramente essa. Exatamente. Prezar outras prioridades. Exatamente. Cara, o almoço, dia de semana, ele tem uma característica muito positiva, que é a estabilidade, né? Porque a pessoa o cliente que vai no almoço, ele precisa comer, Claro. ele precisa se alimentar. Claro, ele não faz aquilo por entretenimento. O cara da noite, não. O cara da noite, esse mês eu tô um pouquinho mais apertado, então eu vou sair um pouco menos à noite. À noite você tem mais oscilação, principalmente em relação a uma segunda, terça, sexta e sábado. Domingo, né? Cara, o almoço não, o almoço ele é mais constante, então é muito bom trabalhar no almoço, do ponto de vista do business, né? Negócio. Só que, se tratando de um negócio pequeno, eu digo que administrar um negócio pequeno é mais difícil do que um negócio bem grande, né? Porque o empreendedor, o dono, ele é o RH, ele é o compras, Sim, claro, ele é financeiro, ele é o controle de qualidade, ele é o tudo, né, cara? E aí fazer isso no almoço e na janta, eu preciso abrir mão de outras coisas. Então tem alguns outros pequenos negócios que eu venho tocando em paralelo e que eu faço durante o dia. Minha família, né? Coisa mais importante que a gente tem é dar uma orientação correta para os filhos e para a família. E equilibrar o tempo, né? A questão do equilíbrio do tempo. Exatamente. Então eu decidi não abrir o almoço. Agora, a gente tá super organizado, com uma equipe maravilhosa, e no final do ano eu disse, cara, vamos abrir o almoço de novo? E eu comecei esse movimento de pensar no almoço de novo. Mas ainda não tá, a carta não tá. Mas tá rolando ou não tá? Não tem almoço. Não tem almoço, mas talvez. Matheus, vou ter que te puxar de volta, agora eu vou ser mais direto, tá? Eu gostaria que você falasse sobre a gastronomia, o que a pessoa vai encontrar na tua casa. Perfeito. Já dissemos que é uma hamburgueria, ok, mas ao mesmo tempo eu e o Zé estamos toda hora dizendo que é diferenciado. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que o cara vai encontrar no Mateu Burger, do ponto de vista do que vai vir lá de trás da cozinha. Beleza, então. Antes da tua resposta, tu falou business e disse negócio. Então, toda vez que tu falar uma palavra em inglês, tu traduz, porque o André tem dificuldade com a língua inglesa. Então, só para não constranger o André, sabe? A hora que tu falou business, putz, eu vou ter que dizer que é negócio, mas aí tu já na sequência já falou que é negócio. Tá, então, se tu tiver que usar a palavra em inglês, por favor, já dê a tradução na sequência, porque senão ele fica deslocado. Zé, ele fica desconectado da conversa. Eu participei de um grupo aí de empresários que, cara do céu, meu Deus do céu, era só jargão Eu tenho dificuldade com a língua inglesa da mesma forma que o Oséias tem dificuldade com todas as outras coisas. Então eu vou te pedir, quando você não estiver traduzindo o teu pensamento em inglês, você traduza para fala devagar, de uma forma lúdica. Só para te ver o nível book one dele. Ele disse que ele aprendeu inglês Elone. É esse o nível do inglês dele. Bom. Mas, enfim, vamos falar o que vai encontrar na tua casa. Então, vamos falar de rango agora. O que vai encontrar de rango, né? Como eu falei, né? Ali, quando a gente tomou essa decisão de não escalar mais, eu passei a imprimir no cardápio algo muito mais pessoal. Então, aquilo que tem no cardápio do Mateu hoje, e o cardápio está em constante renovação, eu mudo o cardápio todo mês. Mudo assim, não radicalmente, mas sempre entra alguma coisa, sai alguma coisa. Exato. Todo mês tem alguma coisinha diferente que a gente vai ajustando. Às vezes o cliente nem percebe, só que ao longo de 2 anos, cara, é uma mudança grande, assim. Então, assim, aquilo que está no cardápio, aquilo que eu gosto e aquilo que eu serviria para um convidado da minha casa. Então, assim, eu já tirei coisas do cardápio que vendiam super bem, os clientes ficaram puto comigo, cara. Porque eu tirei coisas do cardápio que eu não gostava, que eu achava errado servir aquilo. Sabe? Exemplo, tinha um hambúrguer que tinha 6 fatias de cheddar. E era campeão de vendas aquele hambúrguer, cara. 6 fatias de cheddar, assim. Cheddar, boa qualidade, tudo, não sei o quê. Mas, cara, pra mim aquilo, do ponto de vista gastronômico, era um escândalo.
Não, fora Entendeu? que deve Era- ter, né? O dia que parou a ambulância lá numa UTI lá na frente, foi o dia que você falou, não, chega, né? Que o cara falou, Não, vamos mas aí deixar que já tá, uma... né, cara? Tu vê hoje em dia com essas coisas de mídias digitais, Instagram e tal, então tem muita gente que se preocupa mais com o parecer gostoso do Nossa. que realmente ser gostoso, né? Verdade. Então É. tem muito, Fato. hambúrguer com piscininha de cheddar. Cara, você nunca vai ver um negócio desse lá. Por quê? Porque é uma aberração, cara. Aquilo lá, cheddar, desculpa, não é nem queijo. Né? Então, o que o cara vai ver lá? A gente tem uma página só de carnes, e aí essas carnes, quais são? Também são as carnes preferidas, minhas carnes preferidas, cortes que ninguém conhecia em Curitiba, por exemplo, bife do vazio. Ninguém conhecia bife do vazio em Curitiba, porque é um corte lá no Rio Grande do Sul tradicional, Uruguai, Argentina, muito tradicional, que é a ponta da fraldinha, né? Hoje é normal, tem vários lugares aí que servem bife do vazio, mas ninguém conhecia. A gente tinha que explicar pra pessoa que era a ponta da fraldinha, sem gordura, assim, beleza. Bife do vazio, entranha, ninguém conhecia entranha em Curitiba. Hoje ainda não tem tanta gente que conhece. Agora tá meio na moda, já faz algum tempo que tá na moda, mais esse negócio numa pegada de parrilla argentina, né? Isso. Então alguns lugares até já servem entranha, mas ninguém servia entranha. E eu adoro entranha, comia, porque a empresa que eu trabalhava antes de vir para Curitiba, né, uma empresa ligada à agricultura que representava uma marca argentina de equipamentos. Então eu viajava muito para a Argentina a trabalho e também a passeio, adoro, amo a Argentina. Então eu comia muito entranha lá e disse, cara, vamos servir entranha aqui em Curitiba. Mas como que você serve ou servia entranha ali? Uma porção, um sanduíche de entranha? Não, ou hambúrguer processado? Não, é o corte. O steak, a carne, né, grelhada no fogo com acompanhamentos. Então é um churrasco à la carte. Então, afinal, o Mateu Burger serve outras coisas além do hambúrguer. Exatamente, carne à la carte. Tá. Bife ancho. Um bife ancho de qualidade absurda, cara, absurda. Hoje a gente trabalha com uma qualidade de carne que, assim, ó, é muito superior à maioria dos lugares, eu diria superior até, assim, a churrascarias, assim, de um nível de ticket médio, assim, de 3 vezes o que a gente cobra lá. Tu entende? Por quê? Eu consigo gastar um pouco mais, o meu CMV, né, o custo da minha matéria-prima, eu consigo gastar mais com isso, porque o meu ambiente é mais simples. Então eu deixo de gastar com outras coisas, um ambiente, com... Aluguel caro, exatamente, equipe aluguel inchada, caro, investir no exatamente, produto, inchada para e tal. investir no produto. Eu tenho muito, muito, muito foco no produto. Sim. Sabe? Então, a gente trabalha com a melhor carne disponível. Melhor carne disponível a gente trabalha lá, em termos de maciez, de sabor. Então, tem uma página que são só os steaks, né? Porco Moura. A gente trabalha com porco Moura e é um dos carros-chefes da Você mantém lá. da casa. Muito. Eu peço um prato de porco moura? Exatamente. Na verdade, é o prato de porco moura, né? Essa história até é legal contar, né? Porque a gente tá no Gulang ali do ladinho da Agrárias, né? Da UFPR, né? Sim, E onde está o projeto do porco moura do professor Márcio. Exatamente. E o professor Márcio é nosso cliente há muito tempo. Assim como o Oséias é nosso cliente antes de eu ser cliente do Oséias. Tipo, a primeira semana o Oséias esteve lá 10 anos atrás com a família, a segunda semana eu passei a ser cliente dele. Os meus filhos estudavam na escola ali, a uma quadra dele. Então, quando ele abriu, logo que ele abriu, a gente efetivamente foi lá já com a família toda. Já apaixonou. Pegava a gurizada ali, enfim. Lá saiu, desde o início a gente tá lá. Exatamente. Então, o professor Márcio é meu cliente, né? E ele falava, Matheus, tu tem que trabalhar com o porco moura. Matheus, tu tem que trabalhar com o porco moura. Eu disse, não, tá louco, professor. Isso aí é pro amigo do André, o Lenin, né? É pro Laçai, lá no Rio de Janeiro. Restaurante estrelado Michelin, né, cara? Como é que eu vou trabalhar com porco moura? Não, tu tá enganado, cara. Tá, professor, mas então assim, ó, eu quero um corte que eu possa adaptar para aquilo que eu acredito. Eu não acredito muito pro meu negócio em menu degustação, aquela coisinha, um cubinho, minimalista. Cara, eu quero um corte Quero um bifão de porco moura. evoque
os sentimentos mais primitivos do ser humano. O tropeiro. Exatamente. No caso, porcadeiro, né? Porcadeiro, obrigado pela correção. Obrigado pela correção. Aí eu perguntei, professor, me conta, como é que está funcionando essa questão da comercialização do porco? O que vende mais, o que vende menos? Ele disse, cara, aqui a parte dianteira, prime rib, não sei o que, não tem. Todo mundo quer. O pernil, ninguém quer. Eu disse, então faz o seguinte, fatia esse pernil e me traz que nós vamos desenvolver uma técnica para esse pernil ficar animal. Então hoje o que a gente faz? A gente prepara esse pernil fatiado, que a gente chama de capitão, né? Que é uma tradução mal feita do corte tradicional nos Estados Unidos, que é o Captain Steak, né? Que é nada mais que uma fatia grossa da perna. Então a gente prepara esse pernil por 16 horas em cocção a baixa temperatura no sous vide, né? E aí depois dá o choque térmico para pasteurizar, guarda na geladeira, já está cozida a carne, né? Porém sem passar do ponto. Guarda ali, embaladinha a vácuo, né? Quando sai o pedido, a gente só pega, corta o vácuo e doura na grelha. Mas ele já está pronto, macio, derretendo, suculento, Você saboroso. faz o sous vide com ele marinado já? Sim. Tá. Sim. Então, assim, a gente comprou o sous vide para viabilizar, para conseguir extrair a máxima qualidade do pernil do porco moro. Aí, por exemplo, veio o Charles, que é parceiraço, que é quem trabalha mais na parte de comercialização, isso do porco moro. Agora tá sobrando, Matheus, as aparinhas e tal, não sei o quê. Beleza, então vamos arrumar um cara que faça linguiça, salame. E aí a gente foi trabalhando junto. E se envolvendo com uma cadeia muito maior, né? De pessoas que estão envolvidas realmente nos projetos. E quando você começa a falar aí, eu já comecei a pensar na salumeria, que você leva para lá também, não é isso? Isso, não, e fui puxando amigos. Eu conheço um cara que faz guanciale, bochecha do porco, não usava para nada aquilo. Então vamos pegar a bochecha do porco, vamos transformar num produto de alto valor agregado. Meu grande amigo Marcelo, cara, Marcelo Lemos. Maravilhoso, cara que é um artista, que transforma alimento assim, que tu diz, cara, não acredito que o cara... Pode falar, inclusive, o nome do projeto dele para as pessoas poderem conhecer. Osteria da Casa. É espetacular, que fica ali próximo. Isso, ali próximo. Só para as pessoas se ligarem, então, olha, 3 que você acabou de citar, né? Só nessa tua criação aí, invencionice, né? Com toda a deferência, mas... Professor Márcio Arpechoves, que é o coordenador do projeto do Porco Moura dentro da Universidade Federal do Paraná. Então é um dos caras mais capacitados para falar sobre, conhece profundamente e foi o cara que sugeriu e acompanhou provavelmente esse processo de criação. Você falou também do Charles, que é também, a gente sabe que é o cara que... O Charles ele fica no meio, né, entre o produtor e no Charles, caso, a Mateu Burger. Isso, né? Ele vai lá link, buscar no faxinal o animal e ele disponibiliza para os restaurantes e para os negócios. É isso? O Charles, ele tem uma empresa que presta consultoria para os produtores, então ele consegue fazer o rastreio do animal desde o nascimento, toda a vida do animal, o abate no frigorífico. Então o animal que chega até nós, a gente sabe absolutamente tem a ficha todo o raio-x dele. Tudo. Mateus, e o Marcelo Lemos, né, só para fechar a trinca ali, Marcelo Lemos, você acabou de falar que tem a Osteria da Casa, que é um dos projetos também mais incríveis que eu conheço, que ele trabalha muito forte com salumeria e ele acaba fazendo panificação também, né? Não, o Marcelo, ele é cabeça de artista. Cada dia ele acorda com vontade de fazer algo incrível. Cientista. E na Osteria da Casa, aliás, é um cara que a gente precisava chamar para cá também. É só chamar. E lá na Osteria da Casa é um passeio, dá para ir de bicicleta, fica na beira da ciclovia, ali no Gulang e tal. Então assim, muito eu legal. fui meio tentando puxar parceiros, amigos para esse negócio do projeto. Por quê? Porque se o projeto cresce, se os agricultores conseguem vender mais, eles vão aumentar o plantel deles, né? E todo mundo ganha, cara. Então, assim, amigos, donos de restaurante, cara, pega o contato do cara aqui, ó. Sabe, não fico escondendo o jogo pra mim. Então, que legal. Voltando ao assunto, você vai encontrar Porco Moura lá no Mateu. Inclusive, o Globo Rural, quando teve aqui pra fazer a matéria a respeito do Porco Moura, que é uma matéria maravilhosa, saiu em novembro do ano retrasado, ele teve lá comendo, foi filmado lá no restaurante, comendo Porco Moura lá. Sensacional. Então vai ter o Porco Moura, uma página então no cardápio só churrascaria à la carte, steaks, né? Segunda página, sanduíches.
hambúrgueres. Também, assim, numa pegada bem... Como é que eu posso dizer? Autoral, talvez. Talvez, mas sem invencionices desnecessárias. Né? Sem pegar tudo que tem na geladeira e juntar, porque tem muita gente que Como acha você estava falando até do cuidado com cheddar, piscina de cheddar, essas coisas. Não é para ser instagramável, é para ser bom. Para ser gostoso, para fazer sentido. Então tem muito sanduíche que eu penso em, cara, eu vou juntar tal coisa com tal coisa, eu provo, meu Deus do céu, não deu certo. Então esquece, sabe? Então assim, tudo são combinações que eu acredito que eu gosto, sempre tentando puxar ingredientes que tenham alguma história, ingredientes que têm algum sentido. Por exemplo, quando vai um gringo lá, gringo que eu falo alguém de fora do país, o que eu deveria comer? Cara, come o whey, que o whey é feito com queijo meia cura, lá da Serra da Canastra. Eu acho que eu comi esse, inclusive. Então, queijo meia cura da Serra da Canastra. Cara, é um queijo nosso. Claro. Como é que eu vou servir um troço com American Cheese, que nem é queijo, pro cara? Né? Ou então, eu tenho também sanduíche com grana padano. Mas grana padano não é nosso. É lá, né, da Itália. Italiano. Você compra de vacaria? Compra de vacaria. É gaúcho, né? Você compra de vacaria? Mas é esse tipo de coisa. Assim, os ingredientes eles têm que mais ou menos fazer sentido ou com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu gosto, ou algum sentido de algum produtor específico, sem exageros, né? Sem storytelling de uma hora para o cara comer um sanduíche. Agora, né? viu, o whey eu entendo. Agora, qual é a inspiração dos nomes Janus, Nimbus, enfim? Cara, para quem não conhece a casa, tem os nomes de sanduíches bem diferentes, como esses dois que eu citei, né? Isso. Que estão no cardápio, inclusive, né? Isso, exatamente. Então, o que acontece, né? A casa não é temática, mas uma das minhas paixões é aviação, especialmente o voo à vela, são planadores, né? Então, eu sou péssimo para dar nome para as coisas. Eu tenho uma criatividade muito baixa, assim, sabe? E aí, a coisa mais próxima eram planadores, que eu admiro muito, de uma fábrica lá na Alemanha, que tem esses nomes aí, Nimbus, Quintus, Ventus, Arcos. Então, olha só. E aí eu tava tentando, a hora que você começou a falar da pegada dos hambúrgueres, então eu vou pegar carona aqui na pergunta do Oséias e pedir para você descrever esses dois. Eu ia te falar para você falar talvez de um que você hoje diga, esse aqui eu realmente gosto muito, nos representa, imagino que vários representam, mas descreva um ou dois hambúrgueres aí só pra gente entender do que você está falando. Vamos lá então. O Blanick. O Blanick é uma história bem legal, assim, que... É um planador também, Blanick. É um planador. É o planador que eu aprendi a voar quando eu tinha lá 15 anos de idade. Um planador feito na Tchecoslováquia. O Blanick, ele é um sanduíche que a gente criou para um festival que teve. E esse festival, então tinha que criar, na época, lembra dos festivais, né? Tava muito na moda, uns 8 anos atrás em Curitiba, então você criava um sanduíche específico para aquele festival, tinha um preço definido lá e tal. E eu criei o Blanick. O Blanick, ele é um sanduíche que ele vem com geleia de pimenta, jalapeño, um hambúrguer de 200 gramas, mussarela, gorgonzola. Senhor. E é isso. Tá? Aí você pensa, Matheus, mas que salada, cara, isso não faz sentido nenhum. Só que quando tu come, tu diz, cara... Tomate e alface. Não. Não vai. Não. Quando tu come, tu diz, cara, que negócio legal. A textura ficou boa, porque um hambúrguer ele não é só sabor, né? É o sabor, é a textura. Lógico. É o visual umidade, também. Umidade. Exatamente. Tudo tem que estar... É ele não desmontar tão facilmente, é você poder fazer ele caber na embocadura, tudo isso. É uma engenharia, exatamente, né? Exatamente. Então, eu fiz esse sanduíche e foi a primeira vez que a gente criou um sanduíche que todos os clientes que comeram disseram, cara, virou meu preferido. Porque até então o Nimbus era o queridinho da casa. E hoje ainda vende muito bem o Nimbus. É assim, um sanduíche mais tradicional. Carne, cebolinha chapeada, bacon, barbecue, toquezinho de maionese da casa que a gente faz lá, maionezinha de leite bem leve, bem suave, bem neutra, sem alho. Né? Então o Nimbus ele é um hambúrguer mais tradicional focado na carne, barbecue, bacon, né? E esse era assim, ó, vendia 80%. Era o carro-chefe disparado da casa. Quando a gente colocou o Blanick, foi a primeira vez que a gente criou um sanduíche novo que os caras, cara, gostei mais do que o Nimbus.
Beleza. Então eu tava felizão, né? Nossa, criei um sanduíche, vou deixar no cardápio. Aí esse festival tinha um negócio, você vai lembrar, André. Tinha um esquema de um patrocinador que mandou um crítico de São Paulo comer os sanduíches nas hamburguerias. Todas as hamburguerias participantes. Eleger os 3 melhores e os 3 melhores. O cara mais foda lá de São Paulo veio e visitou cada hamburgueria para eleger quais eram os 3 melhores. Eu não sei quem é esse cara, ainda bem, porque senão eu ia falar o nome dele aqui. Não sei, não me conte. Por quê? Esse cara chegou, eu não tava na hamburgueria. E qual que é a nossa pegada lá de atendimento? Eu brinco que eu sempre tento me espelhar em alguém, né? E quando a Azul, Companhia Aérea Azul, começou a operar, ela se diferenciou demais das outras na questão do atendimento personalizado, né? E um dos responsáveis por isso, o Panda, ele conta que eles criaram um negócio, se eu não me engano, era POP. Pare, observe, prossiga. Então, quando você vê um cliente, cara, para um segundo, observa esse cliente, como que ele está caminhando, se ele está agitado, se ele está calmo, se ele está sorridente ou se ele está mais fechado, e reaja a esse cliente como um espelho. Cara, isso é programação neurolinguística, expressão corporal, Sim. Todos os cursos que tu vai fazer, mais ou menos é nessa linha, assim, né? Cara, atenda esse cliente da forma como você imagina que ele gostaria de ser atendido, né? Não padronizado. O corpo fala, né? Exatamente. O corpo fala. Aí chegou, eu não tava lá no restaurante, né? Chegou um cara, cara carrancudo, brabo, sentou, foi ríspido com o atendente. Cara, o atendente respeitou, explicou direitinho e tal, mas, né? Tirou o pedido ali do hambúrguer do festival, uma bebida, acho que tinha, não sei o quê. O cara deu uma mordida, tomou um gole, foi no caixa e disse, eu sou do festival tal, não sei o que, não vou pagar a conta, tô indo embora. Cara, todo mundo ficou assustado, assim, sabe? Ele Beleza. Era um jurado técnico. Recebi um WhatsApp, né, do gerente na época, não tá mais com nós lá, mas o gerente na época disse, Matheus, aconteceu isso. Cara, eu fiquei meio assustado aqui, porque o cara veio, né? Ok. Veio a avaliação, André do céu, o cara chinelhando assim, ó. Bateu. Nossa, o cara disse, hambúrguer horrível, daí inventou um monte de tipo descrição de vinho, assim, né, que os enologistas dão para um vinho, assim, que tu diz, mas que não tem contraste, não sei o que, papapá. Cara, fez um texto criticando com uma mordida. E com uma avaliação muito ruim, por quê? Porque a gente não ofereceu o produto do patrocinador. Cara, mas eu não tô lá pra atender o meu patrocinador. O patrocinador do festival, que nem é pra mim. Eu tô lá pra atender meu cliente, cara. Até porque, só fazendo ressalvar aqui, que isso é uma informação importante, o patrocinador era de um hambúrguer de planta. De plantas, que não é o foco da minha casa. Pois é. Entendeu? Não é o foco da minha casa e é o seguinte, eu preciso resolver o problema do meu cliente. Então, assim, eu não vou ficar oferecendo, empurrando para deixar o meu fornecedor feliz. Desculpa. Não, mas é verdade. Entendeu? A gente patrocina tudo que é tipo de evento, a gente não impõe absolutamente nada. Exatamente. Então, porque é decisão do cliente. O meu gerente me contou aquilo e disse, cara, tá certo, o atendimento teu foi correto. Foi aquilo que a gente realmente quer. Você não foi invasivo, você não forçou a barra, você não falou nada desnecessário porque o cara tava fechado, o cara não demonstrou. Enfim, só o cara não gostou do hambúrguer. Então essa é a história do Mas o Blanket tá até hoje. Cara, sucesso de vendas. Sucesso de vendas. Sucesso. Ô, Matheus, tipo assim, eu agora queria entrar numa seara aqui que acho que o Oséias vai me ajudar bastante nessa. Porque até pela sua maneira de falar, velho, como o teu pensamento, desenrolar o teu pensamento, a gente vê que você tem o olho em tudo, é extremamente detalhista, não preciso de muito do teu lado para perceber isso. Você é formado em Direito, você estava contando, né? Sim. Mas me parece que você tem uma cabeça de engenheiro, aquela cabeça do cara que realmente, né? E quando eu fui visitar... uma vez que você me deu o prazer de te acompanhar para dentro da cozinha lá do Mateu Burger, você me mostrou processos que você criou, eles saíram da tua cabeça. São coisas que eu acho que são importantes serem utilizadas
na gestão e na logística, né? Tá aqui o Oséias que depois não vai me deixar mentir. Mas também são coisas que você não tirou aquilo de nenhum manual. Para mim estava claro que aquilo veio muito da tua cabeça, tua criatividade, a maneira de você ver. Você consegue contar, assim, mesmo que de uma forma meio breve, como é para trás do balcão do Matheus Burger, que eu acho que, inclusive, quem for lá um dia, observe isso que eu estou falando agora. Se você for do segmento, o Matheus é um cara extremamente aberto, convida, como ele estava dizendo, ele gosta de receber. Peça para dar uma olhada nisso que ele vai contar agora, porque isso nunca mais saiu da minha cabeça. E olha, se você tivesse ideia do tanto de empreendedor, dono de restaurante, hamburguerias, que eu já contei sobre esse meu passeio com você lá, você não tem a menor ideia. Então eu gostaria que você contasse aqui também um pouco, tentasse descrever. Vamos lá, então só fazendo uma correção, né? Não saiu tudo da minha cabeça, talvez, eu diria uns 40%, sem falsa modéstia, claro. Mas a equipe sempre contribuiu demais com esse processo. E eu sempre incentivei isso, né? E também sempre fui muito aberto com propostas de mudanças lá, né? Então, só para ser justo, assim, né? Teve gente que foi fazer uma taxa lá, nunca mais voltou por outros motivos. Uma taxa, o cara deu uma ideia assim, ó, que eu... Vamos aplicar. Tá até hoje funcionando. Tu entende? Então, assim, eu sempre estimulei que as pessoas também colaborassem com esse crescimento. Eu acho que tudo parte de uma coisa que muitas pessoas veem como algo ruim, que são os problemas. Tudo parte do problema. Cada problema que acontece, e um restaurante, principalmente quando está começando, acontece pra caramba, né? Cada problema... Você tem que pensar numa forma de organizar a tua dinâmica para que aquilo nunca mais aconteça. Ou, pelo menos, que você evite que aquilo volte a acontecer. E, normalmente, as pessoas buscam soluções difíceis ou caras, né? E talvez isso serve até de muletas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para implementar um software de gestão. Eu não tenho dinheiro para... contratar um chefe de cozinha para gerenciar e para organizar a minha cozinha. Cara, as soluções mais eficazes são aquelas mais simples. Por exemplo, um problema. Esquecer de mandar bebida no delivery. O cara compra um sanduíche e uma coca. Vai só o sanduíche, né? Ou então o cara compra 3 sanduíches, vai 2 sacolas assim. E aí o motoboy entrega só uma sacola e fica com a outra. São problemas, né? Cara, como é que eu resolvo isso? Para não acontecer mais. Para não acontecer. Então, quem lança o pedido, né? Através do sistema ali, ele é obrigado a imprimir a comandinha e circular somente o que não é sanduíche. Se tem algum adicional de alguma coisa, uma sobremesa, ele destaca. E obrigatoriamente, antes de entregar pro motoboy, outra pessoa vai conferir. Então ele não precisa ler o pedido inteiro, ele só olha aquilo que está sublinhado. Cara, isso não resolveu 100%, porque nós somos humanos, né? Claro. Mas isso eliminou 99% dos erros. Cara, uma caneta, velho. Sabe uma coisa simples? Prosaico. Simples. A questão das sacolas. Essa até é recente. A gente tinha muito problema. E às vezes até porque a gente usa a logística do iFood, né? Então, cara, quantos 1000 motoboys tem na cidade? A gente não conhece todo mundo, né? Claro. Então, assim como 99% são honestos, talvez tem 1% ali que não tem a mesma honestidade, né? Então o cara fica com uma sacola para ele, principalmente quando é portaria, né? Que não é o cliente que recebe diretamente, o cara diz, tem uma entrega para o Oséias, deixa uma sacolinha lá, fica com a outra com ele e dá no pé, e depois o cliente que se vire com o restaurante, né? Então, uma ideia sugerida por um querido que faz taxa lá no restaurante, eventualmente. Ele disse, Matheus, vamos abrir aqui como é que é aquele aplicativozinho que tem no Windows, o bloco de notas. Vamos abrir o bloco de notas e vamos digitar um textinho padrão quando for 2, 3, 4 sacolas.
querido cliente, seu pedido está saindo, são 2 sacolas, favor conferir com o motoboy, não sei o quê. Cara, sempre quando sai um pedido de 2 sacolas, a pessoa vai lá, dá um Ctrl+C, abre o aplicativo do iFood, na mensagenzinha direto pro cliente, Ctrl+V. Ótimo. Cara, e Uma aí saída simples. uma etiquetinha na sacola escrito 1/2 pacotes. Informação clara. Cara, resolve 100%? Não. Mas reduziu ajuda bastante. Pra caramba. Essa Sim. é uma sugestão dada por uma pessoa que não é fixa da equipe. E o padrão? Uma coisa Sabe? que me chamou a atenção também foi a questão do padrão. Como é que você garante que a tua equipe vai entender e vai garantir esse padrão diariamente, que é um dos grandes desafios da gastronomia? O padrão, ele tá ligado num todo que é a organização da cozinha, né? Então, como que é hoje lá no Mateu? A gente tem as praças, né? Então, cada praça faz uma etapa do trabalho, como se fosse uma linha de montagem. Então, por exemplo, entra o pedido na impressora da cozinha, uma pessoa coloca ali no porta-comandas, né? Existe a pré-montagem, que vai pegar aquelas comandas todas e vai distribuir em bandejas de acordo com a mesa e tal, vai fazer aquela distribuição inicial e vai marchar para a Praça das Carnes, que vai alimentar o charbroiler, né? Tem a Praça da Montagem, que fica logo nas costas, e a Praça da Saída. Essa é a rota que o pedido percorre na cozinha. Cada praça dessas tem um balcão refrigerado que atende com os ingredientes para cada etapa, né? E em cada geladeira, em cada freezer, em cada balcão refrigerado, a gente tem um mapa de organização. Então, tudo tem um recipiente determinado. No tamanho já com porcionado. A maionese, por exemplo. Exatamente, porcionado, a depender do ingrediente, né? O picles está ali porcionadinho dentro de um copinho, para o tamanho dele, esse trabalho foi prévio, é isso? Exatamente. Por exemplo, assim, eu citei o Blanick ali, né? O Blanick vai um monte de ingrediente, né? Então vai o gorgonzola, vai a geleia de pimenta. O gorgonzola, por exemplo, são 30 gramas de creme de gorgonzola, que é preparado, o pessoal tá agora lá trabalhando, então é preparado previamente, porcionado, 30 gramas, a gente conseguiu encontrar um fornecedor que faz um recipiente que ele pode ser aquecido no próprio recipiente, sem que libere nada prejudicial. Tóxico, exatamente. Então, é tudo preparado, colocado nesse recipiente individual. E na geladeira, por exemplo, da montagem, então, eu tenho um balcão refrigerado, né? Eu tenho aqui gorgonzola, bacon cubos caramelizados, tudo pronto, grana padano, como uma linha de produção, exato, como você falou. O queijo meia cura já cortado em cubos, que daí facilita o derretimento. Eu tenho tudo já, e no mapa da geladeira eu tenho a posição de cada coisa, quantidade mínima e máxima. Então, quando chega a pessoa responsável pelo aquele setor, ela dá uma olhada no mapa, ela vê, queijo meia cura, eu tenho que ter 10 a 20 para trabalhar hoje. Então, ele abre a geladeira, quando tem 5, beleza, vou produzir mais 15, vou deixar nos 20. Tudo com quantidade mínima e máxima. Tem checklist, né, claro, para todas as funções. Então, ficha assim, técnica, né, cara, básico. E mais uma vez, isso não requer sistema nenhum. Não requer nenhum tablet, nenhum computador, Ou nada. seja, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer geração, de qualquer... E de qualquer tipo de negócio. Consegue. Agora, Oséias, é o seguinte, o dia que ele me mostrou isso, agora quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, pensa, mas isso não é básico, as pessoas não deveriam ter... Deveriam, é básico, tem aí umas ideias... uns pulinhos do gato, tipo esse mapa desenhado na porta de cada geladeira que facilita muito, mas as pessoas muitas vezes não fazem. E vou mais longe ainda. O dia que o Matheus me mostrou lá, ao final desse tourzinho que a gente fez por trás do balcão dele, que eu via tudo, e ele tem tudo modelado, ele tem lá em cima, ele colocou uma régua com os tamanhos dos copos, que é o copo mesmo aparecendo, para o cara não errar. Exatamente. Ele terminou o tour, olhou para mim e falou, André, agora se você voltar amanhã aqui para trabalhar
aqui na minha cozinha, aqui para trás do meu balcão, e eu tiver um problema, eu, Matheus, né, não puder vir, ou eu não tiver um gerente aqui para te mostrar, você percebeu que você consegue tocar isso daqui sozinho, desde a hora que você chega para fazer a montagem, até a hora de limpar tudo, porque está tudo escrito ali, como é que eu tenho que terminar, encerrar o meu dia na minha praça. Sim, tem um não esqueça de tralalalá. Oséias, é fato, estava tudo ali de uma forma mastigado, muito lúdica. Eu vou dizer para você, Matheus, que até o Oséias consegue chegar e trabalhar lá. Tá, depende. Depende do dia. Depende do dia. Se for segunda-feira e sexta, não, né? Calma, André. Não, então, é isso que o André falou, né? Só para concluir, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Não sei exatamente de cabeça, mas são 20 ingredientes que são porcionados individualmente para cada sanduíche, né? Então a gente tem lá uma tabelinha com cada ingrediente, o peso de cada ingrediente, e a gente não tem nenhum pote fora do padrão na cozinha. Então a gente tem o mesmo pote no tamanho P, M, G e GG. Perfeito. E aí do lado do peso tem o pote que deve ser utilizado para cada ingrediente. Então eu não posso pegar, por exemplo, um creme de gorgonzola e colocar num pote grande. Ou então, quando a gente começou lá atrás, e muita gente é assim, né? Eu vou lá na Casa China e compro um potinho com a tampa vermelha, outro dia não tem mais esse, daí, cara, a geladeira vira aquela zona parece a geladeira de casa, né? Cheio de pote diferentes. Então lá é tudo padronizado, só que de uma forma muito simples. Então tu chega lá, tu olha, fiz o gorgonzola, e agora, como é que eu vou porcionar esse troço? Cara, tu bate o olho... Tá ali na tua frente, desenhado, representado. Cada pote colado com o tamanho P, M, G e GG. O cara não precisa nem... Não tem como errar. Ele só olha ali, esse é o P. Se tiver Mateus, dúvida, quantos hambúrgueres você tem no seu cardápio hoje? São 11, se eu não me engano. 11. O blend desses 11 é o mesmo? O mesmo. O que você muda, então, é o peso dele. Na verdade, a gente tem 2 pesos só. Tá. Que é os que a gente chama de slim, que são os sanduíches mais focados, mais criança, ou eventualmente, sei lá, aquela pessoa que não tá afim de comer tanto e tal. Então tem 3 sanduíches que o hambúrguer é menorzinho, mas é o mesmo blend. E o resto, todo o mesmo. 200 gramas. Padrão, 200 gramas padrão, mesmo blend, então, mesmo blend. Em termos de sabor, o cliente não encontra diferença independente dos 11. No hambúrguer, não. No hambúrguer, não. Tô falando especificamente do hambúrguer. A gente faz algumas coisas esporádicas. Por exemplo, uma vez por mês a gente faz o hambúrguer de pato. Né? Olha só. Exatamente. Então é um... Esse há interesse. É muito gostoso, muito bom. Com queijo brie, geleia de laranja e rúcula. Cara, maravilhoso. Mas o blend é o mesmo para todos? O blend dos hambúrgueres bovinos é o mesmo para todos. Tá, e você produz lá, compra as peças de carne e produz lá? Nós produzia 100% no início, então a gente comprava somente carne de frigoríficos grandes, como, sei lá, Marfrig, Friboi, né? Para ter garantia de qualidade. Não comprava do açougue que manipula aquela carne ali, né? Comprava só de frigoríficos grandes, cortava do vácuo, moía, fazia tudo lá. Até que a gente começou, Oséias, a ter empresas com capacidade de fazer o nosso blend de forma melhor do que nós. Como assim? A gente acha que o hambúrguer é uma coisa simples, né? Cara, é carne moída, modelada, vai pra grelha. Cara, tem tanta variável no hambúrguer. Claro que... É muito mais fácil eu fazer um steak grelhado, um bife ante, uma carne in natura grelhada do que um hambúrguer. Do que acertar aquele disco lá, né? Exatamente. O hambúrguer eu tenho o tamanho que ele é moído, né? Então eu tenho ali a grade do moedor que interfere. Se ele é moído 1 ou 2 vezes, o ideal é 2 vezes. A temperatura do ambiente aonde ele é moído interfere. Sem dúvida. A velocidade como ele é moído, porque, por exemplo, assim, a gente estava no final ali, quando a gente produzia, até no último ano, assim, a gente moía 40 quilos por dia. Cara, quando eu começo a moer esses 40 quilos num moedor desse tamanho assim, mas ainda, vamos dizer, não industrial, né? Profissional, porém não industrial. Quando eu começo a moer, aquela carne ali tá quase congelada, né? Tá, vamos dizer assim, menos 2 graus. Quando eu termino de moer a segunda vez, aquela carne já tá 15 graus e a gordura começa a emulsionar. Se a gordura emulsiona, já mudou o sabor. Já muda o sabor e já muda a forma de compactar ele. Claro. De novo, aqui, se eu compactar na mão, eu dependo o quê? Do bom senso de um ser humano ali. Ou seja, medindo. não tem padrão.
Cara, não tem consegue ter padrão no hambúrguer feito manualmente, a não ser que seja baixa escala. A não ser que seja pequena escala. Aí, beleza, vou moer 5 quilos, aí eu consigo fazer padrão. Mas para fazer numa escala intermediária, já não dá certo. Então hoje o que a gente faz? A gente tem um parceiro na região metropolitana que tem uma... Cara, o cara tem uma planta maravilhosa, certificada, tem CIF, pode vender para o Brasil inteiro com selo. Aonde ele tem o controle de absolutamente tudo. Controle sanitário, faz a análise, tem uma pessoa responsável somente, uma profissional, responsável somente por fazer as análises químicas do balcão, da carne, não sei o que, para não ter nenhum problema de contaminação. O ambiente é climatizado e tem um software que controla essa temperatura. Então, se tiver uma oscilação de 5 graus no ambiente, opa, tem que parar a produção de carne. E faz o teu blend daí. E ele faz o meu blend. Tu entendeu? O teu blend basicamente é carne e gordura? Aí que tá. A gente... Não quero a receita da Coca-Cola, mas enfim, genericamente não assim. Não tem segredo, né? Você precisa usar uma carne que tenha aproximadamente 20% de gordura. Se você usar uma carne muito magra, você vai ter que adicionar um pouquinho de gordura ali. Tá. Se você usar, por exemplo, uma fraldinha, peito ali, muitas vezes só a carne já é... Só o corte já está resolvido. Já é suficiente, né? Aí tem muita gente que doura a pílula em relação ao blend, né? Nossa, picanha, não sei o... Cara, tu pegar uma picanha, o valor dela tá muito ligado com a estrutura das fibras da carne, né? Quando você moe isso, você perde isso. Então... a maioria dos que falam que é picanha, na verdade, usa um pouquinho da gordura da picanha para dar o sabor, né? Então, assim, o blend é uma coisa muito tranquila. Tem muito mais a ver com o frescor, com a forma como ele é produzido. Claro, a qualidade da carne, né? A qualidade da carne do que o corte. Você usa preferencialmente o peito? Peito. Uhum. Peito, fraldinha também, a depender da condição comercial, inclusive. Claro, né? claro. Da condição comercial, assim. Peito e fraldinha, assim, é o que... Salga depois. Sal na hora da grelha. Sal na hora da grelha. Também é outra discussão teórica aí e tal. Coloca na massa, não coloca na massa, enfim, Desculpa, não sei se dá pra falar uns palavrão aqui ou tem que ser... Pode. Você já... Assim, ó, tem muito cagador de regra, sabe? Sim. Que o cara adora botar regra. Nesse mundo digital, né, principalmente, tem muita gente que tem que ser assim. Cara, eu tenho uma certa flexibilidade, por quê? Porque eu meço o resultado final. Se o resultado final ele é positivo, cara, eu não tô nem aí pra regra do influencer XY, entendeu? Então, assim, dá pra botar o sal antes? Dá. Desde que você adapte a tua rotina da cozinha para que você consiga ter um resultado positivo com isso, dá para construir. Mas, se você puder botar na hora da grelha, é mais fácil, é melhor. Né? Você não vai estar tirando a umidade da carne ali e tal. Que nem, por exemplo, assim, uma regra. O alface tem que estar em cima, porque embaixo o calor do hambúrguer vai murchar o alface. Vai fazer murchar, né? Vai perder a consistência dele. Perfeito. Cara, pra minha dinâmica da minha cozinha, se eu colocar o alface em cima, eu mato a cozinha. Eu preciso, pra dinâmica, pra mim conseguir entregar o hambúrguer na velocidade que a gente entrega, eu preciso colocar embaixo. A característica da minha cozinha, eu preciso colocar embaixo. Agora eu te pergunto, tem diferença de temperatura do lado de cima do hambúrguer ou do lado de baixo? Se me falasse que a gravidade interferiria, aí beleza, a gravidade vai apertar para baixo. O peso. Agora a temperatura, cara, temperatura em cima e embaixo é a mesma coisa. Tu entendeu? Então, assim, eu nunca tive reclamação de cliente em relação a isso. Em 10 anos. Se eu nunca tive reclamação de cliente, que é quem tá realmente provando lá, eu como 3 vezes por semana e não tenho problema. Então, cara... Entendeu? Matheus. Se o outro faz do outro jeito tá certo, beleza. Mas é uma escola, eu te falei, né? Pena que o horário apertou, né? Mas a gente tá caminhando, a gente precisa caminhar pro final, que a gente já estendeu bastante. Extrapolou, mas é que o papo é muito bom, né? Você falou 1 hora de produção local, pão, você usa de indústria ou produção local? O que você prioriza? Assim, ó, eu faço em casa tudo aquilo que eu não consigo um parceiro. E eu nem falo de fornecedor, porque fornecedor é uma coisa muito fria, né? Eu falo de parceiro. Eu faço em casa tudo aquilo que eu não consigo um parceiro que faça melhor do que eu. E o pão é uma delas. Por quê? Porque o pão, ele depende de equipamentos
profissionais e grandes e caros para fazer um pão de qualidade. Então, assim, eu fazer o pão num forninho pequeno, eu vou ter um resultado. Eu fazer um pão num forno português enorme, É outro. eu vou ter outro resultado. Entendeu? Por quê? Porque aquele forno lá, ele não vai ter oscilação de temperatura, eu posso assar um Fiat Uno dentro lá, Sim. que ele vai manter a mesma temperatura, entendeu? Então, eu não teria como fazer um pão tão bom em casa como os meus 2 parceiros que fazem, Que são de Curitiba. são de Curitiba. É, isso que eu queria saber. Exatamente. E para beber, o que dá para tem, o que você tem em coquetelaria, ou é cerveja, show? Aí Ei, tá. cachaceiro, Boa, né? boa, Olha, ei, boa. cachaceiro, né? Vou te contar uma coisa, Chopp né? também daqui, né? Então vamos valorizar o que é nosso, né? Claro. Cara? Então o chopp também daqui, a gente trabalha com a Way Beer já há Bacanérrimo, 8, 9 mano. anos. A gente tá agora, ontem inclusive, eu publiquei algumas coisas, a gente tá fazendo uma carta de drinks. Então a gente vai fazer uma reforminha ali na frente, vai colocar um balcão ali, para quem quiser também comer, beber no balcão, vai ter essa possibilidade. E a gente vai ter uma carta de drinks, mais uma vez, aquilo que eu acredito. Não vai ter Negroni, não vai ter Aperol, não vai ter... vai ter drink feito com cachaça de excelente qualidade, com manjericão, vai ter coisas assim que eu acredito, que eu conheço a história da cachaça, do produto e tal. Bacana. Sem burocracia, sabe? Vinho, Não- você disponibiliza alguma coisa? Ótima pergunta. Nós não somos especializados em vinho. Por quê? Vinho é um universo tão grande. O Oséias gosta de um vinho, cara, que custa R$800 a garrafa. Eu já tomo um... É só um exemplo, tá? É só um exemplo, tá? Não é. Eu já tomo um que custa 80. Eu acho que se somar tudo que eu bebi de vinho na minha vida, não dá R$800, tá? Aham, E eu claro. tenho 66 anos. Tem mais essa ainda. Eu já gosto de um de 80. A minha mulher gosta de rosé, você já gosta de um branco. Então o universo é tão grande. Sabe o que eu fiz? Cara, eu vou ter 5, 6 opções em taça e o cliente leva o seu vinho, não cobra rolha. Ótimo, Então bacana. assim eu consigo ter a maior adega de Curitiba. Por quê? Porque eu junto a a de todos os meus 5 mil Eu não clientes. entendi. Você cobra ou não cobra? Não cobra. Ah, não cobra. Não tá. cobra. Não cobra. Então, o cliente se sente à vontade para levar o seu vinho. A gente bota lá no cardápio um consumo de R$50 para não cobrar rolha, para evitar também que o cara leva 50 pessoas numa comemoração de aniversário, o Pede uma cara batata frita. leva É, 2 sim. caixas de vinho, pede 3 batatas fritas. Então, tipo assim, tem o ticket, mas cara, o ticket, ele o que a gente estabelece ali, ele é o valor do sanduíche. Então, o cara que Claro. for comer um Isso, sanduíche, é. não tem rolha. Oséias, foi por isso que ele falou, porque explica para Oséias que você tem a maior adega de Curitiba, porque a próxima vez que ele for lá, ele vai ficar procurando, se batendo. Então, como não cobra a rolha, é como se Curitiba inteira fosse uma grande adega para ele. Que ela é Certo. uma adega participativa. Tu não lembra lá Tá no Rio Grande certo. que uma vez um Tá certo certo. A partido... tua adega é maior do que o Júnior Que ele vai Durski. chegar lá e vai ficar assim, mas cadê, Matheus? Você foi lá na Xepa Noir e falou, agora eu tô procurando aqui, você Pois só tem é. 6 garrafas, o que aconteceu? Exatamente. Boa, muito bom. Me Exatamente. derrubou de skate. já- Cada boa ficou quieto. Já tem até cliente que gosta de vinho branco se serve gelado, né? Que leva 2, 3 garrafas e diz, deixa na geladeira aí pra mim. Aí o cara deixa lá o vinho dele, entendeu? Tá Aí certo. quando Maravilha. cara, Muito a, boa. a ideia é essa, é ter o cliente lá como se fosse em casa. Então, Ótimo. o vinho faz parte dessa política, sabe? Bom Excelente. saber que na próxima vez já vou botar meu pé em cima da mesa lá, não vai dar nada. Ô, Matheus, agora o momento é teu, a gente abre para você convidar as pessoas para irem até a tua hamburgueria, que não dá para chamar mais de hamburgueria, né? Não, Porque não. é que antes era Como você Mateu nomina? Hamburgueria. Restaurante. Eu chamo de Mateu, Ok. sabe? Mateu. Não chamo de loja, Então casa, convida as pessoas né? para irem, mande beijo, fica à vontade Então tá agora bom. que a gente tá despedindo. É isso aí, eu agradeço muito a oportunidade. O Oséias, um cara parceiraço, assim, ó, que eu conheço desde que a gente abriu lá, e é um cara que me inspira muito, um cara corajoso, que acredita no mercado, né? Você, André, cara, eu leio teus textos e fico babando, assim, sabe? Pela tua capacidade de expressar Obrigado. no papel o pensamento, né? E convidar o pessoal aí a conhecer o Mateu, quem não conhece. A gente se esforça pra caramba
para que o cliente saia mais satisfeito do que entrou. Então, assim, você vai reparar que os atendentes no salão não usam uniforme. O nosso salãozinho lá, ele é simples, porém aconchegante. Muito do que tá lá, fui eu que fiz. Então, por exemplo, agora a gente tá fazendo uma reforma, né? Eu não contratei ninguém, cara. Toda aquela parede lá que você viu semana passada, que você foi lá. Cara, fui eu que fiz. Peguei minha tico-tico lá e tal, fui lá, não sei. Não por necessidade, né? Graças a Deus, depois de 10 anos, a gente tem condições de pagar um marceneiro para fazer. Mas, cara, eu sinto prazer, então eu boto a minha energia lá. Eu acredito muito nisso, sabe? As pessoas que estão ligadas ao restaurante, seja equipe, seja fornecedores, todos eles... Eu tento ter um link porque eu acredito que a energia ela se mistura, né? Eu não quero comprar do cara que faz tudo errado, que me vende mais barato, sem nota, que dá aquela volta lá. Eu compro da Gold, cara, que a Gold é uma empresa séria, honesta, que tem produtos de qualidade. Por quê? Porque eu quero que a minha empresa seja assim também. Eu quero que o meu cliente pense dessa forma também. Tu entendeu? E aí, cara, isso é muito doido porque o reflexo, ele acontece. Parece meio místico falar sobre isso. Esotérico, mas não é. Eventualmente quem, assim como eu, tem uma religiosidade, né, X, Y, sei lá, vai dizer que é de Deus, sei o quê. Cara, os meus clientes, eu sou apaixonado por eles, porque eu não tenho problema quase nenhum com o cliente, cara. Sabe aquela história assim de o cara que tentou dar o golpe, o cara que passou um pedido no delivery que era fake, não sei o quê. Cara, eu não tenho esse problema. Não tenho. E eu não me esforço pra cuidar disso. Por quê? Porque eu acho que as nossas ações, né, seja com a equipe, seja com os fornecedores, seja com os clientes, elas acabam refletindo. Então o Mateu é isso. O Mateu é isso. É uma casa que a gente faz com carinho, faz com amor. Numa rua linda, no Gulang. A rua mais linda. Né? Vai lá, se estiver sozinho, você vai estar com pessoas bacanas também. Lá no Mateu, você nunca fica alone. É isso. Matheus, obrigado mais uma vez pela presença. Sempre, parabéns, obrigado mesmo. Valeu. Eu que agradeço. Tamo junto. Até a próxima. Até. Nos vemos no Mateu.